Boa noite a todos. É com muita alegria, meus amigos, que nós estamos aqui para mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Meus amigos, hoje é dia 2 de novembro de 2023 e é amanhã para nós Outubro. é de outubro. Eu estou querendo que passe mais devagar. E amanhã será o aniversário do nosso codificador, né? O codificador da nossa doutrina, Allan Kardec. Eu vou ler só um pouquinho aqui, né? Porque a gente sempre puxa a sardinha pela a parte que a gente mais gosta, né? De Kardec. Tem gente que gosta da parte de mediunidade, né? Outros já gostam mais da parte da educação, mas Kardec sempre, ao escrever, em todos os segmentos que ele escreveu, estava ali presente a educação. E hoje eu vou ler aqui e compartilhar com vocês uma pequena passagem assim da vida do Kardec, não é nem do Kardec, né? Do Hippolyte Léon Denisard Rivail, que nasceu em Lyon no dia 3 de outubro de 1804. Descendente de família de magistrados franceses, foi levado aos 11 anos de idade por sua mãe para estudar no Instituto de Yverdon, dirigido por Pestalozzi. Na época, o instituto era o mais célebre da Europa e alunos de todos os países eram enviados para experimentar os métodos revolucionários do educador suíço. A pedagogia adotada por Pestalozzi era de fato inovadora. Os alunos moravam no castelo de Verdun, em companhia de seus jovens mestres. Tinham atividades intensas de manhã até a noite, e todo o aprendizado era autônomo e ativo. Experiências, observações em loco, aulas passeio, teatro, coral, cultivo de hortas individuais, lições de línguas vivas, aulas de religião dadas de forma ecumênica, pois em Yverdon conviviam pacificamente representantes de diferentes denominações. Tudo cercado por uma natureza belíssima, à beira do lago de Neuchâtel e sob o olhar paternal e amoroso de Pestalozzi. Em Yverdon não havia sistema de recompensa e punição. Estimulava-se a cooperação entre os alunos pela prática do ensino mútuo. Não se sabe exatamente em que data Rivail deixou o instituto, mas em 1824 ele já estava em Paris, propagando o método de Pestalozzi, junto a outros discípulos do mestre. Desde o seu primeiro trabalho, curso prático e teórico de aritmética, segundo o método de Pestalozzi e suas modificações. Rivail dedicou-se inteiramente à educação, publicando inúmeras obras. Tinha 30 anos, já um tanto afastado da tarefa de professor, possivelmente devido à lei Palux, que cesseou a liberdade de ensino na França, Rivail se interessa pelos fenômenos das mesas girantes. Ele extrai, então, daquelas práticas aparentemente fúteis, brincadeiras de salão, toda uma ciência que evidencia a imortalidade da alma com profundas consequências filosóficas, morais e religiosas. Rivail torna-se, então, Allan Kardec, codificador do Espiritismo. Dora Encontre. Esse pequeno texto que eu li está nas páginas de orelha do livro Textos Pedagógicos da Dora Encontre.
Então, meus amigos, vamos então agora, né, depois dessa pequena homenagem para este grande homem que codificou essa grande doutrina que nos consola, que nos educa, que nos esclarece, vamos iniciar a nossa reunião da noite, convidando o nosso amigo Ronaldo. Seja bem-vindo, Ronaldo. O Ronaldo vai fazer a leitura, né, como eu sempre digo, do nosso pequeno grande livro, Caminho, Verdade e Vida. Boa noite a todos. Como Boa sempre, não noite, Ronaldo. posso deixar de expressar minha gratidão, né, por essa oportunidade. Então, vamos para a leitura de hoje. O tesouro enferrujado. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Tiago, capítulo 5, versículo 3. Os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Em quase toda parte, porém, desenvolve-se ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos a respeito à redenção das criaturas. De modo geral, vemos o amor interpretado tão somente a conta de emoção transitória, dos sentidos materiais à beneficência, produzindo perturbação entre as dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes. A fé organizada, organizando guerras sectárias, o zelo sagrado da existência, criando egoísmo fulminante. Aqui, o perdão fala de dificuldades. Para expressar-se, ali a humildade pede a admiração dos outros. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados. Constitui o ouro e a prata de nossa herança, mas como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Faz-se necessário trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do Espírito. Para isso é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Caminho, verdade e vida, Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, que possamos eliminar essa nossa ferrugem, né, da preguiça, né, da maledicência da nossa vida. E agora, meus amigos, a nossa irmã Iraides está aí, né? Ela pode fazer para nós a nossa oração inicial, Iraides? Está quietinha? Eu vou convidar, então, a nossa amiga Regina. Ela não faz a oração hoje para nós? Ah, lá, Iraíde chegou. Vamos ver se ela faz, Iraíde. Eu não estava conseguindo abrir, não, mas deixa a irmã falar aí. Ixi, ela não gosta, ela é tímida. Ela já falou faz, a Iraíde. Eu conheço a Regina. Seja bem-vinda, Iraíde. Ah, é a Regininha? É. Então vamos lá, meus irmãos. Eu estava terminando uma tarefinha aqui, mas graças a Deus estamos aqui, né? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre, amigo, benfeitor de todas as horas, nosso companheiro inseparável de todos os momentos, e que comanda essa pleite de bondosos espíritos, falanges angélicas, a cuidar da humanidade terrena. Senhor Jesus, nestes momentos em que às vezes a dúvida pinta, o desânimo, a descrença, nós rogamos uma vez mais que por acréscimo de misericórdia possa
intuir todos nós, nos fortalecer para que possamos continuar a caminhada com fé, com esperança e sempre unido aos irmãos que mais necessitam, aqueles mais desesperançados, aqueles doentes da alma, aqueles que ignoram a verdadeira vida, a verdade imperecível. Somos espíritos. Cada lição, um aprendizado. Cada tropeço é uma lição. E assim vamos de lição em lição. Todos os dias, todos os momentos, aprendendo um pouquinho mais. Com a sua luz, ó Jesus. Com a intuição ligada aos espíritos benfeitores, amigos, que nunca nos deixam desamparados, que possamos sempre caminhar, sempre fixar o nosso olhar no mais alto, onde as regiões de paz, onde as regiões de equilíbrio, de harmonia, esses fluidos, colhendo esses fluidos que vêm nos fortalecer para nos dar suporte a cada momento que necessitamos. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Mãe Maria Santíssima. Obrigada a esses espíritos benévolos, familiares, queridos, equipe do José Marcos Garcia, dessa casa abençoada. Obrigada por estarmos juntos, encarnados e desencarnados, no Evangelho de Jesus. Que assim seja. E como eu já disse, né, nós estamos amanhã é aniversário do nosso querido Allan Kardec, e esse mês todo é dedicado ao Allan Kardec. Eu quero convidar a nossa amiga Odília, ela vai ler o prefácio do Evangelho. Eu vejo assim, aquele prefácio ele é muito rico, ele vai também bem a calhar, né, com o estudo da noite também. Então, Odília, minha amiga, seja bem-vinda. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos bem. lá. Tudo bem, graças a Deus. Tudo certinho aí para você? Certinho aí. Uhum. Deixa eu só afastar um pouquinho. Pronto, tudo certo. Então, é o prefácio, né? Uhum. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando. Espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Ah, não passou, né, Odília? Não. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas e os cânticos dos anjos se lhe associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus.
o Espírito da Verdade. Nota: a instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume a um tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e a finalidade desta obra. Por isso foi colocada aqui como prefácio. Evangelho segundo o Espiritismo, prefácio. Obrigada. Nós que agradecemos, Odília. E agora, meus amigos, vamos convidar a nossa amiga Valdete, né, que sempre amorosamente aceita os nossos convites para fazer um estudo. Eu considero esse estudo, assim, para quem gosta de aprender, eu vejo para os evangelizadores, para os expositores, muito importante, porque ele traz várias informações que muitas vezes a gente deixa passar. E a gente precisa conhecer esses amigos de Jesus para a gente também continuar na caminhada. Esses amigos, a maioria deram a vida, né, ali por essa obra tão bonita que é os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. Então, Valdete, seja bem-vinda, minha amiga, a sala agora é sua. Boa noite a todos, com muita alegria estamos aqui novamente e vamos falar, então, desses apóstolos, os grandes parceiros de Jesus. E eu considero Allan Kardec, o trabalho de Kardec foi de um verdadeiro apóstolo, que veio indicado por Jesus e fez aquilo que Jesus queria e pediu que ele fizesse, como grande coordenador do trabalho dessa pleia de espíritos comandados por Jesus, que foi completando aquilo, elucidando melhor, mais claramente aquilo que Jesus deixou, porque a época já era propícia para isso. Bom, os apóstolos de Jesus, a gente sabe, ouve falar dos 12. Então, mas tem hora que todo mundo só fala os discípulos, os discípulos. E tem até a expressão, o apostolado de Jesus. E então, vamos ver se tem diferença entre a palavra apóstolos e a palavra discípulos. E, então, vamos começar fazendo essa diferença. O apóstolo é uma palavra grega e quer dizer enviado, o enviado, ou os enviados, os embaixadores. O que quer dizer embaixador e enviado? Aqueles que vêm representar, trazer a missão de trazer aquilo que quem os enviou confia e quer que eles passe, multiplique e leve aquilo que ele deseja. Então, os enviados especiais de Jesus, de Cristo, então eles eram chamados de apóstolos. Jesus mesmo os designou assim. E eles foram, então, dotados por Jesus de poderes, de autoridades especiais. E eles agiam como, então, agentes diretos de Jesus. E em nome direto de Jesus. Tudo que eles fizeram foi em nome de Jesus e aprenderam e tiveram toda a força de Jesus. Agora, o discípulo é uma palavra latina e quer dizer aluno. E é já diferente, é aquele que escolhe o mestre, é aquele que escolhe o seu orientador. E ele segue alguém para aprender com o mestre aquilo que eles desejam. Segundo o Novo Testamento, Jesus teve 70 discípulos, outros falam em 72, mas eu estava conferindo no Evangelho de Lucas,
Aí ele comenta, quando os 70 chegaram, a primeira vez de missões que eles fizeram, Jesus passou aos discípulos a tarefa de curar e de divulgar os seus ensinamentos, divulgar a nova era aonde eles fossem. E Jesus, então, pedia para que eles fossem, às vezes, de 2 em 2, para poder fazer o trabalho de cura e divulgar. Mas os apóstolos, os 12, estavam sempre do lado de Jesus, sempre acompanhando Jesus. Então, eles eram verdadeiros amigos particulares e que Jesus ensinava a multidão, mas depois ele tirava particularmente as dúvidas deles, orientava eles. Mateus até coloca, acho que é no capítulo 10 do seu evangelho, o discurso que ele faz das obrigações, das atitudes que eles deveriam ter, que eles deveriam agir no seu trabalho, na sua tarefa. E Jesus foi convidando os discípulos, primeiro discípulos. Aí chegou num dado momento, ele subiu no monte, ali perto de Cafarnaum, lá na Galileia, e orou. Era noite. E quando foi no outro dia de manhã, ele chamou aqueles que ele tinha convidado e escolheu os 12. A gente sabe que todo momento assim crucial, todo momento de decisão, Jesus se isolava e orava, porque mesmo ele tendo toda a clarividência, todo o seu espírito que lia, que entendia e nos conhece a todos aqui da Terra, do seu planeta que ele dirige, que ele governa, muito antes dele vir, ele já era, como diz João, muito antes da Terra ser organizada, ele já era um espírito puro, e Deus o escolheu para dirigir esse planeta desde a sua formação. Isso está no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. Então, os apóstolos foram escolhidos num dado momento, os 12. E é isso que a gente vai começar a ver. Aqui é o mapa da Palestina, daquela época de Jesus, e aqui nós temos a Galileia, o mar da Galileia, o lago de Genezaré, o mar de Tiberíades, e aqui em volta tem uma porção de cidades, e é dessas cidades que ele vai escolher os primeiros, porque ele era daqui de Nazaré e se dirigiu aqui para Cafarnaum, onde ele vai começar a escolher os apóstolos. Mas antes disso, dele começar a escolher, ele foi batizado aqui, ó, nessa Betânia, porque existe outra Betânia aqui, ó. Essa Betânia, perto de Jerusalém, é a Betânia dos 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Lázaro é aquele que ele ressuscitou, seus amigos. Mas isso depois que ele já estava pregando, é que ele vai ter uma relação muito forte aqui com esses 3 amigos de Betânia. E aqui tem a Betânia de Além Jordão, de cá do Rio Jordão. E é nessa Betânia, nessa região, que Jesus foi batizado por João Batista. E o João Batista foi batizado, e que o João Batista sabia que ele era o escolhido. Aí Jesus, no outro dia, passando aqui na região, 2 discípulos de João viram Jesus. Aí João falou que ele era o Messias, que ele era o escolhido. Aí 2 desses discípulos quiseram se aproximar de Jesus aqui e segui-lo. Um era André e o outro não fala qual era o nome. Aí Jesus viu que ele estava atrás dele e perguntou o que eles desejavam. Então, eles perguntaram onde ele morava.
Aí Jesus falou, segue-me que vocês virão. Aí eles seguiram Jesus e veio, então, até aqui a região da Galileia. Chegou em Cafarnaum, o André era irmão de Simão Pedro. Aí avisou Simão Pedro, que chamava Simão, que ele havia encontrado o Messias. E Pedro, então, quis conhecer Jesus, mas antes disso, foi Jesus que chegou até ele, até os dois irmãos. E aqui ele vai encontrar primeiro 4 irmãos, 2 e 2. Vou começar então a falar. Então, o Simão, irmão de André, eles eram filhos de Jonas. Então, por isso eles eram chamados Bar-Jonas. O Bar queria dizer filho de. Então, o Simão e o André eram pescadores, eles eram da cidade aqui de Betsaida. Discípulos escolhidos por Jesus eram dessa cidade, ficava de cá do mar, da Galileia, de Betsaida. Só que eles estavam vivendo aqui em Cafarnaum, porque Cafarnaum era mais movimentada, eles como pescadores aqui nesse lago, então eles precisavam vender seu peixe e ali era melhor. Então os dois, Simão e André, filho de Jonas, estavam pescando e tinha outros 2 irmãos, Tiago, que eu já vou dizer que é o maior, por ser talvez o mais velho, que vai aparecer depois outro Tiago, era irmão de João. João era um adolescente, devia ter uns 16 anos. Tanto é que ele não desgruda desse irmão Tiago. Aonde está o Tiago, vai estar sempre o João, porque eles combinavam muito, eram irmãos, e eles eram filhos de Zebedeu, e a mãe deles chamava Salomé. E esses 2 irmãos também eram pescadores e eram ali de Betsaida, só que estavam morando também em Cafarnaum. Aí foi o dia que Jesus chega e convida esses 2 irmãos, mais esses 2, para segui-lo. Aí eles falaram que tinha a tarefa, a pesca. Então Jesus diz, mas vocês vão ser comigo pescadores de homens. Então, eles, sem pestanejar, ficaram impressionados com aquela figura de Jesus, com seu olhar, e resolveram segui-lo. E quando ele vê o Simão, ele diz assim, chamarás daqui para frente Cefas. Cefas é Pedro, pedra. Por isso que esse Simão passou a ser conhecido como Simão Pedro. O Pedro é como se fosse um sobrenome que Jesus lhe deu. E o significado de ter dado a ele esse sobrenome, de Pedro, pedra, é porque a pedra simboliza o alicerce, a segurança. Porque Jesus sabia que Simão Pedro, mais tarde, quando ele partisse, ele seria o líder, o mediador, o pacificador entre aqueles que ele iria deixar como seus representantes. Mas, por enquanto, esses 4 aqui, nós vamos dizer que eles eram analfabetos, eles não tinham conhecimento de leitura, eles eram simples, mas muito, assim, religiosos, apesar que Jesus deu o título de a Tiago e João de Boanerges. Boanerges quer dizer filhos do trovão, porque eles eram meio temperamentais, muito afoitos. Aí Jesus já sabia desse temperamento dos 2 e os apelidou
de filhos do trovão. E depois que ele convidou esses 4, ele chama Filipe. Filipe era também de Betsaida, e estava ali em Cafarnaum. Ele era casado, porque a gente vai ver depois que ele tem 4 filhas, que eram médiums. Então, Filipe já era um pouquinho mais maduro. Simão Pedro também era casado, tinha filhos, morava com a sogra, porque depois a gente vai ver Jesus curar a sogra dele. E o André passou a morar com Simão, com seu irmão, com Simão Pedro. Então, na casa de Simão Pedro havia bastante pessoas ali em Cafarnaum. E o quintal da casa de Simão Pedro dava para o lago. Tanto é que Jesus depois ficava muito na casa dele e ia lá para esse quintal, à beira do mar, refazer as energias. Então, ele ficava muito aí na casa. E depois, Filipe conversou com um amigo, o Bartolomeu, e falou para ele que encontrara Jesus e que ia levá-lo até Jesus. Aí ele falou que Jesus era de Nazaré. Aí o Bartolomeu criticou e disse assim, como assim? Se de Nazaré nunca saiu nenhum profeta. Então, Nazaré era uma cidade meio que mal vista, porque nunca tinha apresentado uma pessoa de nome, de importância. E justamente aquele que era o Messias, ele apareceu lá em Nazaré, né, aquela cidade que nunca teve profeta. Aí o Filipe falou, mas venha conhecê-lo. Aí levou Bartolomeu para conhecer Jesus. Aí Jesus diz para ele, eu já te conheço, eu já te vi antes. Aí ele fala, como? Ele falou, eu te vi ali embaixo da figueira, antes de Filipe vir agora falar comigo e te trazer aqui. Aí ele pegou, acreditou, porque ele estava realmente embaixo de uma figueira, meditando. E Jesus, na sua clara evidência, no seu desdobramento, ele viu o Bartolomeu, que também nos evangelhos é chamado Natanael. Então, acredita-se que era um sobrenome, mas a maioria ali fala sempre Bartolomeu e aparece às vezes o nome de Natanael. Então, esses são os 6 apóstolos que nós vamos analisar hoje. Mas eu vou apresentar os outros rapidinho. Havia mais 6. O Mateus, Levi, que acabou sendo chamado de Mateus, que tinha o irmão, o Tiago, considerado menor. O pai deles era Alfeu. Depois tinha o Tomé, que em grego, essa palavra Tomé quer dizer dídimo, que quer dizer gêmeo. Porque foi chamada, devia ser gêmeo com algum irmão. Mas aqui não explica, só fala o significado da palavra Tomé. E outro Simão. Só que esse Simão, ele não era judeu. Mas esses aqui todos, menos o Mateus, eram pescadores ali na Galileia. Então, todos esses que eu estou falando, eles são ali da Galileia. Só que esse Simão, ele era cananeu, e ele era apelidado de Ozelote ou Zelota, e também apelidado de nacionalista. É porque tinha um grupo apelidado de Zelote, os Zelotes, que era um grupo meio político que lutava contra a dominação de Roma. E ali na Galileia, eles já tinham feito vários movimentos e foram abafados. Então, a Galileia
presenciou umas 7 revoltas ali dos judeus, cananeus, contra os romanos, porque eles queriam se libertar. Mas a gente vai ver aqui pela história, não foi isso que aconteceu. E tinha o Judas, chamado Tadeu, também como um sobrenome. E esse Judas, segundo Amélia Rodrigues, era também irmão de Mateus e Tiago menor, filhos de Alfeu. Não fala nos outros livros, mas um livro da Amélia Rodrigues, eu esqueci qual foi, ela fala que os 3 eram irmãos. E eles eram primos de Jesus, porque a mãe deles, não, o Alfeu, o pai deles, era irmão, acho que da mãe de Jesus. Depois eu vejo isso quando eu for falar desses aqui. E o Judas Iscariotes, que era o único que não era galileu. Ele era lá de Judá. E era de uma vila chamada Queriote. E o pai dele chamava Simão também. E eles eram chamados, por causa de Queriote, o vilarejo, Judas Iscariotes vem dessa palavra Queriote. E o pai dele também, Simão Iscariotes, por causa de Queriote, o lugar de onde ele veio. Ele era o único judeu lá da Judéia. Os outros eram galileus. E só 2 não eram pescadores. O Mateus, o Levi, que ele era cobrador de impostos, e o Judas, que era vendedor de quinquilharias. Ele era comerciante. E ele era culto. Diz que ele foi um dos primeiros que Jesus chamou e já assumiu as finanças do grupo. O João, no seu evangelho, fala que Judas roubava o dinheiro que ia para o grupo. Mas deixa isso para depois e vamos lá de novo ao mapa. Então, aqui a Galileia, os 6 escolhidos primeiro daqui, de Caná. Esqueci de falar que o Bartolomeu era de Caná, por isso que Jesus vai com esses 6 primeiros apóstolos naquelas bodas de Caná, porque o Bartolomeu era daqui, tinha sido convidado e foram todos. E aqui acontece o primeiro feito de Jesus, as bodas de Caná, que era a transformação da água em vinho. E aqui de Judá era o Judas Iscariotes. E aqui mais ao sul estava aquela vila de Queriotes, mais ao sul dessa região. Bom, aí nós vamos ver falar um pouquinho de cada um deles, mas aqui eu não deixei nada escrito. Eu vou comentar, vou deixar esse mapa, porque aqui são as regiões onde os apóstolos, depois que Jesus foi crucificado, para onde eles foram indo, e aonde eles pregaram, e aonde eles morreram. E só um deles, o João, não foi martirizado. Todos os outros foram martirizados nesses lugares aí marcados. Aqui está a Palestina, nesse cantinho. Não sei se dá para vocês verem a minha seta, passando aqui, é a Palestina. E daqui eles partiram ensinando para vários lugares. Só que a gente vai perceber que, como Paulo ensinou nas mesmas áreas aqui, menos aqui no Egito, menos aqui na Etiópia, aqui na África, e menos na Índia, na Pérsia. Então, por que o Ocidente aceitou muito mais o Evangelho de Jesus? Por causa de Paulo. Porque Paulo passou de uma forma
tão firme e segura, apesar de esses outros apóstolos virem para cá, mas foi a presença de Paulo que fortaleceu a expansão da Boa Nova, porque ele foi muito competente por ser culto, por falar várias línguas e por ter uma coragem muito forte e por conhecer profundamente tanto o Evangelho de Jesus amarrado às Escrituras Sagradas, porque ele foi um doutor da lei. Então, ele tinha toda a segurança para passar o Evangelho, foi aonde ele foi muito importante. Mas esses outros também deixaram as suas marcas. Não tanto quanto Paulo, mas deixaram. E se imolaram por causa disso. Então, vamos lá, voltando aqui, para falar de cada um desses aqui. O Simão Pedro. Simão Pedro, a gente sabe que a casa dele foi a morada de Jesus, sempre ali. Na casa dele, Jesus fazia curas, Jesus fez o primeiro culto do Evangelho com todos que estavam ali. Então, foi na casa de Simão Pedro que o culto no lar, o Evangelho ali, os ensinamentos de Jesus, que a casa dele era só saber que Jesus estava ali, enchia de gente, ficava muita gente do lado de fora. Então, Jesus fez da casa de Simão Pedro uma casa de difusão da sua Boa Nova, e ele curava também ali. O paralítico de Cafarnaum foi curado aí, ele acabou curando a sogra de Pedro, que acabou de ser curada, Jesus pegou na mão dela, levantou, que ela estava com febre, a febre sumiu, e ela já foi servir. Então, esse ato aí, acabou de ser curada e foi servir, é o que a gente deve fazer. Sai de um problema e continua, e segue firme, porque as lições do Evangelho de Jesus são muito ditas e entre linhas, em símbolos que a gente tem que captar, entender, porque em poucas palavras tem muito ensinamento. E o Simão Pedro também, ele acabou conhecendo o Evangelho de Jesus, todos eles, e eles perguntavam, eles tinham muita dúvida, então Jesus tinha que dar muita aulinha particular para eles, e eles não entendiam muito bem a sua tarefa. Todos eles foram entender melhor e foram conseguir fazer aquilo que Jesus fez, curar, ensinar, como Jesus fez, depois do Pentecostes. Pentecoste quer dizer 50. O Pentecostes foi depois de 50 dias que Jesus havia sido ressuscitado, que ele começa a aparecer para Madalena, depois para os apóstolos. 50 dias depois dessa Páscoa, dessa passagem que os cristãos comemoram, então, a volta de Jesus em espírito, 50 dias depois, Jesus os reúne, só que Jesus já tinha voltado. Jesus apareceu para eles durante 10 vezes, durante 40 dias. Aí, 10 dias depois, em espírito, sem eles verem, eles começam a falar a xenoglossia, quer dizer, falar em outras línguas, eles têm voz direta, eles pregam ali, eles passam por fenômenos mediúnicos, luzes são irradiadas. Então, os apóstolos, eles recebem essa tarefa através de uma mediunidade ostensiva a partir do Pentecostes.
Aí, a partir de então, eles entendem tudo, eles não têm mais medo, eles estão mediunicamente desenvolvidos e podem já sair e fazer os seus feitos, as suas ações, as suas atitudes. Aí, realmente, eles passam a entender a sua missão, a sua tarefa, o chamado que Jesus fez sobre eles. E Simão, então, ele, junto com o Tiago, o André não aparece muito, não. Principalmente ele, com esses dois irmãos, era o trio preferido de Jesus. Esses três presenciaram a transfiguração de Jesus junto com Elias e Moisés no Monte Tabor. Os três é que vão com Jesus, quando Jesus vai ser preso, Jesus sai da ceia, ali do cenáculo, ele sai e vai para o Monte lá das Oliveiras. E lá ele leva os três, os outros ficam mais afastados. Com os três, ele retira para um canto e fala para eles orar, que estava chegando a hora dele. Aí ele afasta, ora, volta, os três estão dormindo. Ele faz isso 3 vezes e chama a atenção deles porque eles dormiram e não ajudaram nas preces Jesus a se preparar para a prisão que ia acontecer dali a pouco. Então, mas Jesus convidou ali. Eles eram médiums, porque eles viram, então, Jesus transfigurado. E para todas as situações, eles eram chamados os três, sempre presentes. Por exemplo, quando Jesus foi chamado para ir curar a filha de Jairo, lá na casa de Jairo, esses três é que vão juntos. Então, eles estavam sempre juntos, era o trio que apoiava. Mas na hora H, quando Jesus vai para a cruz, o único que aparece lá com as mulheres e vê a crucificação é João. Ele era o discípulo bem-amado, ele era o mais jovem e o mais firme. Então, João é que está ao pé da cruz, João é que Jesus, lá na cruz, fala: eis a sua mãe, mãe, eis o teu filho. E ele pede para João, então, cuidar de Maria. Então, a partir de então, é João que vai cuidar de Maria. Apesar que Jesus teve 4 irmãos, Jesus, então, indica a sua mãe o seu apóstolo, e não ao irmão deles, para poder cuidar de Maria. Então, Maria vai ser cuidada pelo apóstolo bem-amado. Bom, o Simão Pedro, então, ele nega Jesus, mas antes disso, ele chora muito, porque depois que o galo cantar, você me negará 3 vezes. E isso aconteceu. Mas quando Jesus aparece aos apóstolos lá na Galileia, depois que tinha sido crucificado, é a Simão que ele fala: Simão, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Ele fala 3 vezes para Simão. Aí Simão fala: tu sabes que eu te amo. Então Jesus fala: então apacenta minhas ovelhas. Por isso que ele estava chamando a atenção de Simão, que Simão iria acabar sendo o líder dos apóstolos depois do Pentecostes, porque aí eles fundam uma igreja lá em Jerusalém, e quem vai assumir essa igreja é o Simão Pedro, junto com o João e junto com o outro Tiago e o Filipe. Então, são esses 4
que vão estar firmes lá na igreja. E Simão Pedro coordenava a igreja. O outro Tiago só vai assumir a igreja depois que o Simão Pedro, o João, o Felipe, eles são expulsos ali pelos judeus da igreja, porque eles eram os que mais trabalhavam, os que mais agiam, os que mais curavam, e isso incomodava os judeus. O André, irmão de Simão Pedro, ele aparece pouco, não se sabe muito dele, mas a gente sabe que ele, por exemplo, quando tem a multiplicação dos pães para 5.000 pessoas, quem chega até o Jesus e fala que tinha um rapaz com 5 pães e 2 peixes, mas que era um pouco, é o André. Então, André, aí Jesus pega os pães, multiplica, os peixes multiplica, ele magnetiza aquele alimento, e a Lívia, lá há 2.000 anos, a esposa de Públio Lentulus, ela diz assim que ela estava presente nesse dia e que era um pedacinho de nada que eles foram distribuindo, mas aquilo, quando entrava na boca, reenergizava, trazia uma paz, porque Jesus impregnou fluidicamente aqueles alimentos e um pedacinho de nada dava para reenergizar, para colocar aquelas pessoas magneticamente renovadas. Parecia que elas tinham alimentado mesmo, de pão, de peixe, de matéria, mas era tudo energia que Jesus magnetizava e passava. E eles nem estavam assim com fome, porque de ouvir Jesus, estavam tão felizes, tão magnetizados por aquela figura, pela voz, pelos ensinamentos, que eles não estavam preocupados se estava com frio, se estava com fome, se estava com sede, não sentia nada de necessidade material. E o João vai ser o único que não vai ser morto, que não vai ser martirizado. Eu esqueci de falar que o Simão Pedro, ele foi crucificado em Roma, e ele pediu para ser de cabeça para baixo, que ele não queria representar o que foi a representação de Jesus crucificado. Então, ele queria não materializar aquilo que Jesus passou. Ele era muito menor, que não podia, então, ser igual. Então, ele foi crucificado de cabeça para baixo. André foi crucificado lá na Grécia também, numa cruz em forma de X. Então, eles falam a cruz de André. Não era uma cruz nessa que a gente tem uma parte vertical e a outra horizontal. A dele formava um X. Eram cruzadas. E então ele foi morto assim também, foi preso, açoitado. O João escreveu 3 epístolas, escreveu o seu evangelho e escreveu o Apocalipse, que ele recebeu exilado na ilha de Patmos. E então o João tem o seu evangelho é bem diferente do evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. O dele é mais assim espiritualizado, ele entende mais o evangelho de Jesus, uma que também, por ele ser inteligente, muito espiritualizado, ele foi escrever já bem idoso, que ele morreu com quase 100 anos, e o evangelho dele foi o último a sair. Então, ele já tinha
vivenciado, experimentado as reações da difusão do Evangelho de Jesus, o quanto o Evangelho havia transformado as pessoas, né? Então, ele foi especialmente assim diferenciado dos outros. E ele também, metade do Evangelho dele é descrevendo o sermão de Jesus ali no cenáculo, naquela ceia, que é representada com os 12 apóstolos, onde Jesus prevê ali que um deles vai traí-lo, e João é aquele que deita a cabeça no peito de Jesus e fala, seria eu? Todos perguntaram. Aí Jesus fala que é aquele que ia partir o pão na hora que ele partisse, e era o Judas, e todo mundo distraído nem percebeu isso. E o João, então, foi preso em Roma, a gente viu lá no Paulo Estevão, foi açoitado, e ele sofreu, mas só que foi exilado, só que ele veio a ser uma pessoa que conseguiu viver até quase 100 anos. Trabalhou Valdete, muito. Oi, o João é o João Evangelista, isso. porque tem o Batista, e esse João é o É, Evangelista. não, é o apóstolo, que era pescador, que Jesus escolheu para ser seu Uhum. apóstolo junto com o irmão Tiago. O João que batizou Jesus era da idade de Jesus, esse aqui tinha 16 anos, e o outro era primo de Jesus. A mãe dele, a Isabel, era prima da Maria, mãe de Jesus. E eles brincaram, se encontraram quando eram crianças, depois separaram. Aí Jesus só foi revê-lo no batismo. E ele Valdete, foi... o Felipe e o Bartolomeu, você não quer deixar para a próxima? É melhor, porque já chegou e eu falei É muitas isso. outras coisas. Mas E foi o bom. Tiago Maior também, né? Uhum. Acabei não comentando tanto, mas já falei alguma coisa, e só que ele foi... ele morreu, ele morava lá em Cafarnaum, aí ele desce para a Igreja do Caminho em Jerusalém e vem pregando toda afoito o Evangelho de Jesus. Aí Herodes o prende e o degola com uma espada. Ele foi dos 12 o primeiro a ser morto, a ser martirizado, ali em Jerusalém. Então, tá. Muito bom, né, meus amigos? Assim, são pequenos detalhes, né? E são ensinamentos para nós, né? E muitas coisas aí a gente não faz o que eles fizeram, né? Mas vamos aprender. Mas foi ótimo, Valdete, excelente. Eu vi gente aí fazendo as suas colinhas, né? Tinha gente aí escrevendo. Isso que é bom, é a gente poder ir estudando um pouquinho mais. Minha amiga, suas considerações, seus agradecimentos, o que você Bom, quiser. então fechei tudo. Então, a gente vê que esses apóstolos foram escolhidos antes por Jesus, porque ele recebeu muitos, que a gente viu que tinha até 70 discípulos que ele orientou, mas esses 12, ele conhecia e sabia que eram eles que iriam ajudá-lo. Quer dizer que se Jesus não trabalhou sozinho, que dirá nós? O quanto a gente precisa do apoio da família, dos amigos, de todos aqueles que nos ensinam, que nos orientam, que trocam com a gente. Então, Jesus precisou de 12 e de mais 70, mas esses 12 foram muito importantes, numa família equilibrada. Então, aqui na Terra,
ninguém pode caminhar sozinho. O próprio Paulo, cada lugar que ele ia, ele conseguia arregimentar discípulos, que depois que ele morreu, esses discípulos continuaram o trabalho. Então, a gente precisa fazer isso, ter colaboradores, e quando a gente partir, ter continuadores. E Kardec também, ele fez isso, deixou suas obras escritas para ter continuadores. Valdete, eu vejo assim também, e nós também somos os escolhidos também para estar vivendo nessa época e difundir os conhecimentos que o Cristo veio nos trazer, né? Porque vivemos assim uma fase muito tumultuada, a gente vê aí muitas perseguições aos seguidores de Cristo ainda, né? E que a gente tem que manter firme a nossa posição de espíritas, de seguidores dos ensinamentos do nosso querido Temos que Mestre ser Jesus. fiéis. Sim, usou a palavra Fidelidade. certinho. É. Então, temos que ter essa E eu fidelidade. vou falar uma frase de Bezerra. A virtude calça sandálias de veludo para não ser notada, e o mal faz um escândalo, um alarido. Então, a gente vê uma situação muito ruim, mas tem muita gente trabalhando no bem. É porque não é difundido, É verdade. certo? Nós não podemos ter vergonha. Nós temos que assumir que nós somos espíritas, seguidores de Jesus, né? E aí caminharmos para frente. E deixar as reclamações e seguirmos em frente, né? Vai estar ruim? Vai, mas ergue a cabeça e caminha para frente. Tem hora Então, que a gente... muito obrigada a todos, né? E vamos firmes e pensando e lembrando sempre desses apóstolos. Então, meus amigos, a nossa amiga irá concluir nada. Ela retornará aqui conosco no dia 6 de novembro, né? Para falar sobre os outros amigos de Jesus. Eu falo amigos porque quando eu estava na evangelização com as crianças, eu falava os amigos de Jesus, né? Nós somos amigos de Jesus, então vamos firme. Gratidão, Valdete. Muito obrigada, minha amiga. E vamos firmes. E eu quero convidá-los para a nossa próxima reunião, que será na segunda-feira que vem, que nós teremos aqui a nossa companheira, a Ângela Raiz, que irá falar para nós sobre os 3 tipos de espíritas, né, que tem, está aí nas obras de Kardec, que a gente precisa estudar, que a gente encontra ali, né? Então, a Ângela, carinhosamente, também estará aqui conosco para esse estudo. E na terceira semana, nós teremos aqui o nosso amigo, o Sandro Fernandes, que irá falar sobre o Código Penal da Vida Futura. Ai. Vamos aprender ainda mais, né, meus amigos? Então, vamos agora para a nossa sensibilização final, enquanto o Adalto vai organizando aí para fazer a nossa oração final. Meus amigos, vamos agora agradecer muito a Deus, a Jesus, nosso Mestre amado, pela oportunidade de estarmos aqui no planeta Terra, pela família que temos, pelos amigos que temos, pelo conhecimento que podemos ter nesses momentos, Senhor. Ao nosso querido Kardec, que também tanto nos ajuda a entender que a nossa vida não é só aqui, a nossa vida continua na espiritualidade. Então, meus amigos, agradecemos muito, muito, muito. E pedimos também, porque ainda somos pequeninos, né? O amparo, a proteção, a equipe do senhor José Marques Garcia, que possa estar visitando a cada lar, fluidificando as águas com os medicamentinhos que cada um necessita,
transmitindo paz a cada um dos irmãos que estão aqui conosco na nossa sala, os que estarão posteriormente, que todos possam ser amparados, iluminados e abençoados. Que as nossas mais sinceras vibrações de amor, de paz e de luz cheguem aos nossos irmãos que perambulam pelas ruas, que estão nos presídios, que estão nos hospitais, nos lares de idosos, nos orfanatos. Ampare a todos, Jesus querido, aos nossos irmãos que estão em drogadição, que também possam ser amparados e iluminados. As mamães que choram pelos seus filhos. Ampare, Pai querido. Senhor Adalto? Sim. Ó bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Rainha do céu e da terra, advogada dos pecadores, auxiliadora dos cristãos, desterradora das indigências, das calamidades, dos inimigos corporais e espirituais, dos maus pensamentos, das cenas terríveis do dia do juízo, das pragas, das bruxarias, dos malfeitores, ladrões, arrombadores, assaltante e assassino. Minha amada Mãe, eu, prostrado agora aos vossos pés, cheio de arrependimento das minhas pesadas culpas, por vosso intermédio, imploro perdão ao boníssimo Deus. Rogai ao vosso divino Jesus por nossas famílias, para que ele desterre nossas vidas todos esses males, nos dê perdão de nossos pecados e nos enriqueça de sua divina graça e misericórdia. Cobri-nos com o vosso manto maternal, cerrai de nós todos os males e maldições, afugentai de nós a peste e o desassossego. Possamos, por vosso intermédio, obter a cura de todas as doenças, encontrar as portas do céu abertas e ser felizes por toda a eternidade. Que assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. Muito obrigada, seu Adalto, obrigada, Valdete, aos amigos que estão aqui conosco, né? Aqueles que estão firmes, nosso amigo Roque, que hoje está aqui conosco na nossa sala, né? Que todos possam ser amparados, iluminados, a nossa querida Maria Helena, e aqueles que já são os nossos cativos, né? Toda segunda estamos aqui firmes e fortes, nos ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. Meus amigos, uma semana de luz, de paz, de amor, e vamos seguir sempre para o alto e para a frente. Um beijo no coração de todos e até a próxima semana.